E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aula de empirismo e racionalismo, onde a gente vai realmente entender quando a parada fica muito louca. Porque hoje a gente vai conhecer um cara que é mais radical que o David T. Hume, que é o que a gente conheceu na última aula. Revisão rápida, aquela revisão para você saber exatamente onde a gente parou. Então a gente começou lá falando de modernidade, esse é o período que a gente está analisando, né? Depois que acaba a Idade Média até século XIX, e a gente está falando de epistemologia, como que a gente conhece algo, como que eu sei que algo é real, como que eu sei que algo em si é conhecido de fato, e a partir daí eu fui pro solipsismo. Você está preso dentro da sua cabeça, cara. Você, na verdade, nunca teve acesso ao mundo fora da sua cabeça. E a partir daí a gente foi falar das duas teorias que tentam responder isso, tá? A teoria que vai tentar responder as duas teorias que tentam responder essa questão. Qual é a melhor maneira de conhecer o mundo fora da minha cabeça? Lembra disso? Racionalismo através da razão, empirismo através dos sentidos. O racionalismo a gente já viu na aula passada, né? Aquela teoria que acredita que o conhecimento, todo conhecimento, deveria partir de uma dúvida hiperbólica, chegar a uma verdade universal, como Descartes diz. Acredita que os sentidos enganam, ele tem plena confiança na razão, porque a razão ela é fundamentada na física, na geometria, e é isso que Galileu e Newton tinham mostrado na época. Essas são as melhores maneiras de entender a realidade. Crê que existem ideias inatas, como a ideia de Deus, por exemplo. O melhor método é o método dedutivo, matemático, ou seja, usando a mesma ideia da física, né? Não sei se você está entendendo aqui, presta atenção. Na época de Descartes, tá, a grande ciência era a física, tanto que ele faz uma árvore do conhecimento com a física como tronco, ou seja, a filosofia seria um ramo da própria física, porque Descartes tem essa noção de que a melhor maneira de entender a realidade, de entender o cosmos em geral, é percebendo que o universo ele é mecânico, ele é uma máquina, e assim os sentidos podem enganar, mas a razão, a matemática, ela consegue descrever o universo, né? Então o mecanicismo, o método matemático, ele crê que existem ideias inatas que nascem com a gente, né? E ele falou também, já falei disso aqui, sobre essa questão do dualismo. Existe o corpo e a mente, né? Existe o corpo que é extenso, tem tamanho, tem extensão. Existe a mente, que na prática já é outra parada. A mente não tem tamanho, não tem extensão, né? O dualismo cartesiano. O dualismo cartesiano, essa perspectiva de que existe a mente e o corpo, um que comanda o outro, a mente comanda o corpo, como eu estava dizendo agora. Vamos direto agora ao que interessa, né? Eu já comecei o empirismo, a gente vai até David Hume aqui. O empirismo parte do mesmo pressuposto, preste atenção, a gente está só revisando, por isso que está paulado aqui, ó. O empirismo parte do mesmo pressuposto. Existe uma condição humana que é o fato de nós estarmos trancados dentro da nossa cabeça. É impossível sair daqui, tá? Você nunca tem acesso ao mundo fora da sua cabeça, a não ser através dos sentidos. Para o empirismo, a única maneira... Os sentidos enganam? Pode enganar, mas eles são a única maneira de acessar o conhecimento em si, beleza? E a partir daí eu fiz a piadinha aqui, o Descartes, e fui falar do cara, né? Francis Bacon, aquele que mostra que a sua mente não é tão segura quanto Descartes acredita. Na verdade, a sua mente é falha. Falei dos ídolos na aula passada, lembra? Os ídolos são aqueles aspectos da nossa mente que são falhos, que por natureza, quando a gente segue eles, a gente erra, cara, né? A nossa mente ela é cheia de falhas, seja os ídolos da tribo, que são esses pensamentos grupais que a gente tem, todo mundo acha isso certo, então deve ser certo, né? Seja os pensamentos, os ídolos da caverna, que são baseados nessas experiências individuais, você tem uma experiência e fala, cara, então é isso que é a verdade universal. Na verdade, às vezes foi só uma coisa que aconteceu com você, mas você já liga isso à verdade universal. Você tem os ídolos do fórum, que eu mostrei pra vocês lá, mentindo que quando eu durmo, eu saio do corpo, que isso é científico. Cara, tudo isso é uma conversa, um papo que eu inventei pra falar pra você. Viu como é verdade que a nossa mente ela é facilmente enganada? E eu falei sobre os ídolos do teatro, mostrando que dependendo de quem está falando, a sua mente acredita ou não acredita. Então, a conclusão é essa aqui, ó. Nada se sabe bem, senão por meio da experiência, beleza?
Depois falamos de John Locke. John Locke é o mais facinho aqui, pelo menos nessa visão que eu estou colocando, porque, vamos lá, John Locke é aquele que, bom, na verdade, o empirismo de John Locke é bem complexo. Ele vai fazer lá os níveis de sensação e tal, mas o nível que eu estou colocando aqui, a ideia prática de que todo conhecimento vem pela experiência, isso é simples, né? Então John Locke é o cara que vai ser o pai do empirismo, porque ele é o cara que vai trazer a ideia de que a mente humana é como uma tábula rasa. A mente humana é como um quadro em branco. Você nasce sem nada na sua cabeça. Você só sabe o que é uma cor porque você tem a experiência da cor, porque você não nasceu cego. Como que os surdos pensam? Porque você pensa muito por sons. Como que um surdo pensa? Alguém que é completamente surdo, como que ele pensa? Isso é interessante, né? Ele pensa através de imagens. Olha como tudo que a gente sabe vem pela experiência. Então o que tem que ficar claro aqui é que você sabe o que é uma folha porque você já viu uma folha. Beleza? Senão você não saberia o que é uma folha, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Lembra na aula passada? Você sabe o que é uma folha porque você já viu o que é uma folha. O empirismo aqui está trazendo essa ideia, essa noção de que todo conhecimento que você tem na sua cabeça veio pela experiência. O David Hume vai reforçar isso. A gente viu na aula passada que ele é bem radical. Ele vai dizer, cara, na prática é o seguinte, você está trancado na sua cabeça, a única coisa que existe é o que está fora da sua cabeça. E isso é real. O que você pensa não é real, né? Então se eu pensar, sei lá, qualquer besteira agora aqui, se eu pensar um monstro de 5 cabeças e tal, ele não existe, não é porque eu pensei ele, imaginei ele, existe. O que existe é o que está fora da minha cabeça. Mas eu nunca tive acesso ao que está fora da minha cabeça, não de maneira real, nunca tive acesso às coisas em si, tá bom? Eu só tenho a imagem das coisas, né? Na aula passada eu peguei uma bola, deixa eu ver se eu pego outra coisa aqui, ó, da Sofia, ó. Nós temos aqui a Ellie. Conhece a Ellie do Pocoyo? Pois é, eu conheço bem agora essas coisas, agora eu sou entendido, né? Então assim, aqui nós temos o bonequinho da Ellie do Pocoyo. Então a Ellie, ela tem uma cor, que a gente já viu na aula passada que as cores nem existem, elas são interpretações do cérebro, do espectro de luz, né? Ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela tem um peso, ela tem uma textura e tem até cheiro de látex, não sei. Então assim, essas características são características que eu consigo absorver da realidade. Quando eu estou olhando para esse bonequinho aqui, quando eu estou olhando para ele, eu estou tendo acesso direto à realidade. Por isso é muito vivo, eu consigo ver os detalhes e tal, porque eu estou tendo acesso direto à realidade. Assim como você está tendo ao olhar para Ellie aí, né? Mas eu digo para você, se você fechar o olho e imaginar esse bonequinho na sua cabeça, você vai perder as características, porque você não vai estar vendo, você está imaginando. Então, na prática, o que o David Hume está deixando pra gente aqui é a ideia de que as ideias são fantasmagóricas, elas são falsas, elas são cópias de impressão. Impressão é o que eu tenho quando eu estou olhando isso aqui. A primeira impressão é que fica, né? Ou seja, a primeira vez que eu vi uma pessoa, eu fiz uma fotografia existencial dela, isso é que fica. Não é verdade, mas assim, é uma maneira de dizer o que significa a palavra impressão. Impressão significa cópia, mas também significa, né, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga. E é isso que o David Hume está dizendo. Você só tem acesso direto através das impressões. Você nunca viu nada de fato. Eu vou repetir, parece estranho o que eu estou dizendo, mas é científico. Eu nunca realmente vou saber o que é a Ellie. Eu não sei o que ela é. Eu só tenho cópias que os meus sentidos fazem e mandam para dentro. Beleza? É isso que eu tenho. Quando eu estou olhando para ela, são cópias muito vivas, porque elas estão sendo tiradas e mandadas para dentro. Agora, quando eu estou pensando sobre esse boneco, aí é falso, é vago. E o David Hume vai dizer que tudo que a gente só pensa não é ciência, ou melhor, pode até ser ciência, mas é vago. Se eu falar para vocês, né, eu falei disso na aula passada, a gente parou aqui na aula passada. Se eu falar para vocês assim, o sol vai nascer amanhã, a resposta óbvia é sim, vai.
Como que você sabe? Porque todo dia nasce. Bom, essa não é uma resposta científica, essa é uma resposta racionalista. É lógico, nasceu ontem, nasceu antes de ontem, logo amanhã vai nascer o Sol. Será? Pode ser que venha um cometa, bata na Terra ou no Sol e amanhã não nasça o Sol. É improvável? É, mas pode acontecer. Então, a ideia de que o Sol vai nascer amanhã é uma ideia, na verdade, racionalista, não é uma ideia empirista. O que o David Hume está deixando claro aqui é que nós não temos acesso à realidade. A realidade está fora da nossa cabeça, a realidade é a matéria e a gente só tem cópias dela. Na prática, a própria ciência não passa de uma sequência de hábitos. É o que eu falei na aula passada, tá bom? Então vamos lá ver se vocês entenderam isso aqui, ó. Existem as impressões, que é aquilo que eu vejo. Quando eu olho isso aqui, eu estou fazendo uma impressão. Quando eu penso, estou tendo uma ideia. As impressões são sentir, elas são vivas, fortes. E o pensar é fantasmagórico, ou seja, é vago. Olha como Descartes estava errado, cara. Quando Descartes estava falando que a razão é mais poderosa e melhor que os sentidos, né? Então nós temos a ideia do Hume aqui. Opa! Como que eu sei que o Sol irá nascer amanhã? Eu não sei, cara. Para Hume, é como se eu fosse na padaria todos os dias, né? E o padeiro faz um pão legal. Então amanhã vai ter um pão legal. Isso é científico. Não, não é científico que amanhã vai ter um pão legal, entendeu? Isso não é ciência, mas é assim que é a ciência. A água ferve a 100 graus. Eu fervi a água várias vezes, né? E 100 graus ela ferveu. Portanto, isso é a prova que a água ferve a 100 graus. Não, cara, pode ser que amanhã você tente e não dê certo. Pode ser que a próxima vez que você tente não dê certo. Para David Hume, as coisas não são dessa maneira, a não ser quando você está vendo elas. A água ferveu a 100 graus. Se eu pego a água, ela ferve a 100 graus, a única coisa que eu posso tirar de conclusão é que sim, a água ferveu a 100 graus, não que ela vai ferver sempre, entendeu? Ele é muito radical, ele não aceita racionalismos. A ciência para ele é só um hábito. Então, eu abro uma torneira, eu falei disso na aula passada. Eu abro uma torneira, como que eu sei que vai sair dessa torneira água e não frutas? Ah, impossível sair frutas. Não sei, cara. A ideia aqui é que você tem que entender que quando você fala é impossível, você está passeando isso em hábito, porque nunca viu sair, então é impossível. Beleza? Então vamos lá. Revolução aí dos empiristas. Para você anotar, é isso aqui, ó. Os empiristas são uma corrente filosófica que fundamenta a sua teoria toda na experiência. A experiência são as únicas fontes válidas do conhecimento. A razão por si só engana. Não existe ideias inatas. Todas as ideias vieram para a experiência. O conhecimento do homem é limitado. Só temos um conhecimento que é relativo ou provável. O método indutivo, ou seja, o método usado é o método da experiência. Ele não é um método simplesmente pensar sobre as coisas, dedução. Não, é o método da própria experiência. Beleza? A partir daqui, nós vamos para uma questão do David Hume muito legal para você ver se você entendeu ou não o Hume, tá bom? Então vamos lá, ó. Todo o poder criativo de uma mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não sabemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecemos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir do que somos, de nossos próprios sentimentos. Capaz de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, um animal que nos é familiar. A gente pode pensar num cavalo virtuoso porque a gente sabe o que é uma virtude, a gente sabe o que é algo bom, né? A gente pode pensar numa montanha de ouro porque a gente sabe o que é uma montanha e sabe o que é ouro. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que, vamos lá? A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensorial. Letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Letra D. O sentimento ordenam
com os pensamentos... Desculpa, vamos voltar aqui. Letra D. Os sentimentos ordenam com os pensamentos como os pensamentos devem ser processados na memória. As ideias têm como fonte específica os sentimentos cujos dados são colhidos pela empiria. Então vamos lá? Qual é a resposta certa? Resposta certa, já falando diretamente, tá? Para você ver se você acertou ou não, é a resposta A. O conteúdo das ideias no intelecto tem origem na sensação. É a resposta certa, geralmente é a mais fácil mesmo. Ele está dizendo que tudo que você tem na sua cabeça, você um dia viu. O resto das alternativas estão equivocadas, elas têm algum erro aí, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu falar do Berkeley, que é o nosso próximo filósofo, é interessante a gente pensar aqui sobre o que o Hume trouxe para nós. A visão materialista que o Hume trouxe. Então só é verdade aquilo que eu consigo ver e experimentar de alguma maneira. Você quer ver como você pensa assim? Imagine que eu falo para você, né, que eu tenho um dragão na minha garagem. Alunos mais antigos vão lembrar dessa história aí. Imagine que eu falo para você que eu tenho um dragão na minha garagem. Um dragão mesmo, que gospe fogo e tudo. E você vai falar pra mim assim, não, professor, dragão não existe. Eu falo, cara, existe, eu tenho na minha garagem, né? Você fala, pô, mas um dragão mesmo. Eu posso ir aí ver? Pode, cara. Vem aí, vem de máscara, você pode ver, sem problema. Estamos em quarentena, vem aí de máscara. Você vem aí pra olhar o meu dragão. Você entra na minha garagem, olha pra cima, pra baixo. Professor, mas eu não tô vendo nada. Eu falei, cara, eu não falei pra você, meu dragão, ele tá aí, cara, só que ele é invisível. Aí você vai falar, não, professor, você tá zoando. Eu falo, não tô zoando, ele tá aí, só que ele é invisível. Estranho, hein? Mas, professor, se a gente jogar uma tinta nele, ele fica visível. Aí eu falo pra você, não, porque ele tá em outra dimensão. Aí você vai falar pra mim, pô, professor, você tá zoando, como que ele tá em outra dimensão? Tá em outra dimensão, cara. Mas ele tá aí. Pô, professor, você percebe que é uma coisa que eu realmente acredito. Você fala, professor, mas sei lá, se a gente jogar um talco, se a gente jogar um trigo no chão, a gente pelo menos vai ver um pó de trigo, vai ver as patas dele, uma pegada, alguma coisa assim. Aí eu falo pra você, não porque ele tá em outra dimensão e porque dragão voa, ele quase nem pisa no chão. Aí você fala, pô, professor, você realmente acredita nesse dragão? Acredito, cara, ele tá aí. E aí você fala, cara, você percebe que é uma coisa que eu realmente acredito, que é uma coisa que pra mim é importantíssima. Aí você fala, cara, já sei, professor. Vamos fazer assim, ó. A gente pega alguns termômetros, né? E a gente espalha os termômetros aqui pela sua garagem. E quando o seu dragão cuspir fogo, a gente vai ver as mudanças de temperatura. A gente vai saber que ele tá aqui. Aí eu falo, não, cara, porque o fogo que meu dragão solta, ele é um fogo sem temperatura. Aí você vai falar, pô, professor, aí você exagerou, né, cara? Aí realmente um dragão que não tem peso, tamanho, não solta fogo sem temperatura. Qual que é a diferença do seu dragão e de nada? Qual que é a diferença do seu dragão em si e de coisa nenhuma? Nenhuma. Logo, o seu dragão não existe. Beleza, então meu dragão não existe, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, porque eu não estou bem da cabeça. Mas por que quando alguém fala que está sentindo a presença de Deus, dos anjos, você não fala isso para as pessoas? Por que se alguém chega e fala assim, Deus está comigo, e alguém fala assim, pô, mas Deus, cara, Deus está com você? Como que é esse Deus? Ah, ele está aqui. Ah, eu posso ver ele? Não. Se eu posso ver as pegadas dele? Eu posso, se eu jogar um trigo, ver onde ele pisou? Ah, não, porque Deus voa, né? Na prática, qual é a diferença entre Deus e o dragão? Para David Hume, nenhuma. É uma diferença cultural somente, tá? Só que tem um cara que vai ficar meio puto com isso, né? Pô, esse materialismo, todo mundo virando meio ateu, porque a única coisa que existe é a matéria. E esse cara é George Berkeley. George Berkeley é um bispo anglicano que vai trazer uma nova maneira de ver o empirismo. Primeiro ele vai dizer, eu sou o mais radical de todos os empiristas. Deixa eu pegar a L aqui novamente para você entender o que o Berkeley vai fazer. O Berkeley, ele vai usar a ciência, tá? Ele vai dizer assim, ó, eu estou trancado dentro da minha cabeça, beleza? Eu não tenho acesso à matéria. A única coisa que eu tenho da L são as impressões que o meu cérebro faz da matéria. Eu nunca vou sair de fora da minha cabeça para ter acesso à matéria, mas eu sei que a matéria é a única realidade. Opa, peraí.
Se eu nunca vou sair de fora da minha cabeça para saber, como que eu sei que a matéria é real? Se a única coisa que eu tenho são as impressões, eu vou ser cético e vou dizer que as únicas coisas que existem são as impressões. A matéria não existe, porque a única coisa que existe é energia, são impressões. A matéria é feita de quê? Moléculas. A matéria é feita de átomos. Os átomos são feitos de quê? Os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. E os prótons, elétrons e nêutrons são feitos de quê? De energia. Então tudo é energia. A matéria não existe. É isso que ele vai dizer. Não existe matéria. Eu não acho que existe matéria, porque eu nunca tive uma experiência real ligada à matéria. Eu só tenho impressões. Cara, é uma aula muito cabulosa isso que eu tô dizendo, né? Mas eu tô dizendo que esse cara tá falando basicamente o seguinte: quando ninguém tá nessa sala, quando ninguém tá olhando para esse quadro, para essa TV aqui, ó, essa TV não existe. Ela existe como potencial, mas ela só existe como coisa quando alguém tá olhando para ela de fato. É uma teoria muito louca, né? Ele acredita que todos nós, o Berkeley, que todos nós estamos como presos, entre aspas, né, na mente de Deus. Entende? A mente de Deus é o que formou toda a matéria. E ele vai dizer que a matéria se molda a partir do momento que a gente olha para ela. E se a gente for olhar o experimento da fenda dupla, que a física quântica vai nos trazer aí, é exatamente isso. A ideia de que a matéria se molda a partir do momento se você está olhando para ela ou não. Deixa eu colocar aí o experimento da fenda dupla para você ver. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo.
Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Não sabemos, na mecânica quântica, como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Until somebody looks at the tape, it ain't recorded at all. Percebeu que loucura que é isso, cara? Na verdade, se alguém não está olhando para a matéria, na prática, a matéria não se comporta como matéria, ela se comporta como onda de potenciais. Portanto, talvez o Berkeley está certo. Quando ninguém está olhando para esse quadro aqui, ele talvez não exista, talvez a matéria não exista, talvez a única coisa que a gente tenha são impressões da matéria. É a mesma parada da ideia de que a cor não existe, entende? A única coisa que existe é uma interpretação que a gente faz do espectro de luz. A matéria não existe, a única coisa que existe é a interpretação que a gente faz da energia. Matéria e energia, lembra de Einstein? Matéria e energia, energia, matéria. Isso é a única coisa que existe, ou seja, a matéria não existe. A única coisa que existe de fato é a mente que está interpretando a energia que está em volta dela. Entendeu a parada?
essa ideia de Berkeley extremamente maluca, mas muito compatível com a física contemporânea, né? Então, todo conhecimento vem da percepção. O que nós percebemos são ideias, não coisas. A gente só tem ideias, a gente nunca percebeu a coisa, a gente só tem ideias sobre as coisas. Uma coisa em si deve estar fora da experiência. Então, o mundo consiste apenas de experiência. Ou seja, o mundo consiste apenas de ideias, não de coisas. A gente só tem experiências de ideias de coisas, né? A mente é que percebe as nossas... A mente é o que é real. A mente é a única experiência que a gente tem. Quando eu penso, eu estou vendo, sei lá, eu estou vendo esse controle remoto aqui, ó. Estou vendo esse controle remoto que está na minha frente. Cara, eu não estou vendo ele. Lembra que eu falei pra você? Eu estou vendo ele dentro da minha cabeça. A única coisa que eu tenho são as impressões que eu tenho dentro da minha cabeça. Então, pode ser que só dentro da minha cabeça é real e que fora não é real. Mais ou menos por aí. Uma coisa só existe na medida em que ela é percebida, tá? Ela só existe à medida que ela percebe ou é percebida. Exatamente o que a gente viu lá naquele vídeo aí do experimento da fenda dupla. As coisas só existem à medida que elas são percebidas. Essa é uma aula muito louca, essa é uma teoria muito louca, mas que tem voltado a ser estudado aí, a teoria de Berkeley, tá? Se existem corpos eternos, seria impossível que viéssemos a conhecê-los. Portanto, a única coisa que existe não é a matéria em si, mas é a percepção que a gente tem dela. É a única coisa que a gente tem. Eu vou repetir, você nunca viu nada, você nunca tocou em nada. A única coisa que você tem são experiências mentais. Talvez a mente é a única coisa que exista. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entrado nessa maluquice que é o empirismo e racionalismo. E até semana que vem